Olá, o Pauta Especial está no ar e no programa de hoje nós vamos falar sobre a campanha de combate ao abuso e exploração sexual infantil organizada pelo Conselho de Psicologia. Vamos conversar também sobre o crescimento de reeducandos no mercado do trabalho em Alagoas. Como se dá esse empregamento dos reeducandos? Agora no Pauta Especial que já está no ar. O dia 18 de maio é marcado como o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A data faz memória ao caso da menina Araceli Cabreira Crespo e surge como forma de protesto e indignação em prol da criança que foi sequestrada, espancada, violentada sexualmente, em seguida assassinada quando tinha apenas 8 anos de idade. E quem vai conversar com a gente sobre a conscientização para esta data é a psicóloga Zaira Rafaela. É bom sempre lembrar, o dia 18 de maio é apenas um dia que marca, mas isso tem que ser feito diuturnamente todos os dias, né? Então, olá, né? Obrigada pela oportunidade do Conselho de Psicologia estar aqui, trazendo para a sociedade o lembrete, como você bem diz, de que a gente precisa estar atento a muitas questões que atravessam as nossas relações sociais, né? A criança e o adolescente, eles estão em fases especiais de desenvolvimento. Então, por isso que a campanha do 18 de maio, do combate ao abuso e exploração sexual infantil, ela se torna tão importante. Porque, assim, elas são crianças e adolescentes, eles são vulneráveis, né? E aí o Conselho de Psicologia, preocupado e com a necessidade de dar corpo a essa campanha, porque muitas vezes as pessoas até desconhecem que existe essa campanha do 18 de maio, do combate ao abuso e exploração sexual. Porque é algo tão, às vezes, também tão difícil da gente tratar, de falar, que aí o Conselho de Psicologia, ele vem com a proposta de vamos falar para prevenir, né? Uhum. Porque, assim, se a gente fala sobre as questões e consegue aproximar as crianças, conversar com as crianças sobre as questões do próprio corpo e de coisas que a gente precisa cuidar, né? E aí acho que a gente tem esse compromisso social mesmo. Uhum. Obviamente que a proposta é de lembrete, é de envolvimento, é de trazer a discussão, mas dentro desse processo de vulnerabilidade, né, a participação também das crianças, envolver as crianças nisso, significa dar voz, né, e conscientização e responsabilidades também com o cuidar do corpo da criança, com informações também, né? Isso, porque é assim, ainda é um tabu falar em sexualidade, né? E violação da sexualidade e abuso da sexualidade se torna um tabu ao quadrado. Então a gente pensa que trabalhar com as crianças, informando a elas quais são os cuidados possíveis que os adultos que cuidam dela podem ter, né? Devem ter com ela, colocá-las atentas, que as relações de cuidado muito próximas, elas são necessárias, mas elas são feitas por adultos de confiança e de referência. Só que aí, o que a gente percebe nas pesquisas sobre abuso, né, e exploração sexual, é que muitas vezes os adultos que cometem essa violação, eles são adultos de confiança da criança. E aí é que mora o problema. Aí muitas pessoas perguntam, mas Zaira, são os familiares os principais violadores? Na verdade, pelas pesquisas, não são familiares, são aquelas pessoas que são quase da família. Os vizinhos, que a gente convive muito. Não estou dizendo com isso que a gente, meu Deus, eu não posso confiar em ninguém. Só estou dizendo que a gente precisa estar alerta a todos esses mecanismos. Padrastos, né, infelizmente, né, estão no topo da violação desse direito das crianças e adolescentes. Padrastos, tios, né? Então, assim, a gente precisa ajudar a criança a entender que o corpo dela produz sensações, né, quando é estimulado, mas que isso acarreta um prejuízo imenso para a vida adulta. Eu trabalhei alguns anos numa unidade básica de saúde de um município aqui, litorâneo nosso, e fiquei, assim que me formei, fui trabalhar nesse município, e fiquei impressionada o quanto de pessoas, mulheres adultas, que tinham sintomas relacionados a pânico,
taquicardia, coração acelerado, pensamento acelerado, tudo isso que hoje em dia a gente acaba chamando de transtorno de ansiedade, que está muito comum aí, a gente pensar nos transtornos de ansiedade, tinha uma relação com algum tipo de abuso sexual vivido na infância. Né? Acabava que durante o acompanhamento clínico, isso surgia. Se revelava. Se revelava. E aí a gente fica muito preocupado, né? Por isso que a gente pensa que prevenir é o melhor. Alguns países adotam o conhecimento, né? A informação de que em determinada residência mora um abusador e toda a comunidade fica sabendo que ali mora um abusador. A família dele fica sabendo porque ele já cometeu abuso, né? Para que as pessoas passem a ter cuidado. Não tenha preconceito, mas passem a ter cuidado. E essa estratégia é boa? Que questão, né? Vamos pensar assim, o abusador, quem é o abusador? Né? O abusador é uma pessoa que nasceu nessa sociedade também nossa, que foi constituída a partir das relações que a gente tem cotidianamente. Pesquisas que acabam estudando um pouco, pesquisas nacionais, né, as brasileiras que eu conheço, que acabam estudando o abusador, normalmente o abusador, ele foi abusado. Né? É trágico, porque aí assim, quem foi abusado na infância, sexualmente falando, vai ter dificuldade de estabelecer relações afetivas e sexuais saudáveis. Quando for a época, vamos pensar assim, certa, quando a gente começa a desenvolver os interesses sexuais. Então, as pessoas que foram abusadas, elas já têm dificuldade nessa transição, de vivenciar a própria afetividade. E aí, quando eles vão começando a prática deles, submetendo crianças para o bel prazer deles. Por quê? Porque eles também têm muita dificuldade em estabelecer relações afetivas e sexuais com pessoas da mesma idade. A Polícia Federal, juntamente com as polícias civis dos estados, desenvolveu essa semana uma operação e que aqui só em Alagoas foram 3 pessoas e a delegada experiente ficou estarrecida com as imagens obtidas em determinadas pessoas, né, nos sites e também arquivadas de pessoas fazendo sexo, adultos fazendo sexo com bebês. Isso é um transtorno que possa ser cuidado, que possa ser curado? É uma doença? O que é isso? Que pergunta, eu desconheci esse dado, né? É assustador, é estarrecedor, né? A gente fica muito mobilizado com essas questões. De fato, uma pessoa dessa não pode ter um funcionamento normal, dito normal, porque o bebê é um ser extremamente vulnerável. Um bebê, ele precisa ser cuidado, né? E se alguém, um adulto, não pode sentir satisfação e desejo sexual por um bebê, né? A sexualidade humana, ela tem várias possibilidades de experiência, desde que não subjugue um outro vulnerável, né? Então, assim, a gente não está dizendo aqui que existe um jeito certo de exercer a sexualidade, mas existem jeitos doentios de exercer a sexualidade. Então, assim, uma pessoa que sente atração e viola um bebê é o que a gente tem de mais precioso em termos humanos, porque ele nasce tão vulnerável, precisando tanto do nosso cuidado e manejo para poder sobreviver, que a gente até diz na psicologia do desenvolvimento que o único mamífero que nasce precisando de cuidado e que, se não for cuidado ou mal cuidado, morre, é o mamífero humano, é o bebê humano. Então, assim, outros animais não, macacos, né, e outros, eles já nascem, se os pais não cuidarem, se tiver algum tipo de coisa, ele vai se virar. E o nosso bebê humano, não. O que pode ser considerado isso? Transtorno, doença? Tem cura, não tem? Se for preso, volta a repetir? Nos relatos que a gente consegue acessar por meio das pesquisas, na verdade, assim, não tem cura, né? Assim, o que eu já ouvi falar é que tem pessoas, adultos, que são abusadores e que eles acabam, quando passam por um processo de tratamento ou que são descobertos, eles acabam dizendo assim, que o desejo que eles sentem, eles não conseguem controlar. Mas que os que acabam sendo conscientizados de que isso é algo que faz mal, pensando assim, eles preferem se manter longe das crianças
E talvez por isso que aquela estratégia que alguns países adotam, que você trouxe no começo da entrevista, de que aqui mora um abusador. Porque aí as crianças não se aproximam e ele não, é como se fosse assim, e ele não se arriscaria a cair em processo adoecido de novo, vamos pensar assim. E diante desse processo de cura, a sociedade entra também no processo doentio. Uma pessoa que tem esse tipo de transtorno, ela estabelece uma relação com a sociedade. Né? A justiça precisa punir, a polícia precisa alcançá-lo, as famílias precisam se proteger. Né? Bastante. E assim, por isso que a gente precisa trabalhar com as crianças. Não que assim, o que é que a gente vai fazer com o adulto violador, a gente vai ter que aplicar as leis possíveis na nossa sociedade. Mas com as crianças, a gente educá-las para explicar que elas não devem sentar em colo de desconhecido, não devem permitir que toquem o corpo dela, seja desde o cabelo a partes mais íntimas, umas pessoas que elas não conhecem, ou mesmo que elas conheçam, mas que venham com certo tipo de discurso. Né? Infelizmente, eu já acompanhei casos de crianças e adolescentes que foram abusadas, e casos assim, né, tristes, e que foram abusados até pelo próprio pai, e que às vezes o discurso é, eu vou lhe ensinar tudo, né? Então assim, e aí a criança, por muito tempo, ela fica sob o jugo de um adulto, sendo violentada, e ela não sabe muito bem que aquilo é uma violência, não identifica, porque esse é um adulto de confiança. Essa relação de confiança estabelece uma relação de dependência também, né? Do ensinamento, né? Isso, do processo de desenvolvimento da criança. E ela não sabe discernir se aquilo está certo, se está errado. Por isso que a gente precisa falar do 18 de maio, dizer que não é certo um adulto tocar a criança, né? Sem ser para fazer o processo de higienização, né? E que ela toma banho, e se for o adulto, e a gente não permite os nossos filhos, parentes, serem tocados por qualquer pessoa, não é? Quando a gente contrata alguém para a nossa casa, a gente confia que ela vai dar banho e fazer o processo de higienização correto. Então, assim, e isso a gente precisa estar alertando a criança. Se você perceber alguma coisa diferente, se falarem alguma coisa para você, me fale. Agora, sim, eu gosto de trazer o seguinte alerta, que às vezes as crianças falam e os adultos não acreditam. Ou elas têm vergonha de falar, porque o processo de manipulação controla, inclusive, essa relação de confiança perversa. Perversa. Né? Porque o adulto se aproveita da relação de confiança que a criança tem com ela, por outra via, às vezes é um adulto legal, que dá confeito, chiclete, pipoca, porque as crianças, elas querem o quê? Brincar. Querem brincar, querem o lúdico. Então, se um adulto oferta isso a elas e brinca com elas... A criança dá sinais, e o que a gente precisa ter cuidado? A criança dá, sim, sinais, e a gente precisa pensar que se uma criança muda bruscamente de comportamento, isso já não é assim, ela está sendo abusada, mas é um indício de que algo está acontecendo com essa criança. O que é mudar bruscamente de comportamento? Ela agora, de repente, passou a tirar nota baixa na escola, era uma criança que não tirava. Então, os adultos têm que estar atentos. De repente, a criança fica chorando, como a gente fala em psicologia, com a labilidade emocional, ou seja, uma fragilidade grande. Por nada ela chora, fica irritadiça excessivamente. Então, esses são sinais. Escondendo o próprio corpo, às vezes, com vergonha de quem ela não tinha, de uma mãe, de quem cuidava, de um pai, de uma mãe, de uma avó. E agora ela não quer mais que a pessoa veja ela, né, nua. Então, assim, a gente precisa ouvir essas questões e lentamente investigando. Eu trabalho no CRAS, aqui no município de Maceió, e ontem a gente estava fazendo essa campanha lá com as crianças que frequentam o CRAS, e a educadora que trabalha diretamente com as crianças falou sobre o tema, depois veio até a gente e disse, olha, uma criança quando acabou veio conversar comigo, dizer que tinha passado por essa situação com o padrasto, quando ela tinha 4 anos de idade, e que nunca contou a ninguém porque ele dizia que se contasse, ele mataria a mãe dela. Então, assim, são poder de manipulação e ameaça. Olha, conversamos com Zaira Rafaela, psicóloga. Muito obrigado pela entrevista. A gente que agradece a oportunidade. No próximo bloco, a gente conversa sobre inclusão de reeducandos no mercado de trabalho. Daqui a pouco, não saia daí.